Bom pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. O tema hoje é funções. Vamos começar uma série de aulas sobre todas as funções reais de variáveis reais, tá bom? Então agora a gente vai começar com um conceito, uma ideia básica, uma ideia inicial para a gente ir construindo esse conhecimento em torno desse tema tão importante na matemática, tá bom? Então, primeira coisa, o que vem a ser uma função, vou tentar passar para vocês uma ideia bem intuitiva e ao mesmo tempo formal sobre esse tema. Então vamos lá. A gente tem dois conjuntos aqui, A e B. E o que a gente chama de função é uma comunicação entre dois conjuntos, é uma relação que existe entre o conjunto A e o conjunto B. É determinada essa relação a partir de uma regra, que é uma chamada de lei de formação. Esse conjunto A é chamado conjunto de partida, ou domínio da função. E esse conjunto B, ele recebe o nome de contradomínio, que é o conjunto de chegada. Então, primeira coisa, qual é o conceito? Vamos lá. É uma relação entre esses dois conjuntos onde tem a condiçãozinha de existência, tá? Todos os elementos de A estão relacionados com o conjunto B. E outro detalhe é, cada elemento de A só está relacionado a um único elemento de B, ok? Não pode acontecer, por exemplo, de um único elemento de A estar relacionado com dois elementos de B. Isso não pode acontecer. Isso aqui não é uma função. Então, se eu fosse ficar dando exemplos de possíveis funções no nosso dia a dia, eu não pararia nunca de explicar, de passar a construir exemplos. Existem milhões, bilhões, infinitos exemplos de relações que podem ser consideradas funções. Nós vamos ver muitos casos clássicos sobre funções de um modo geral. Mas eu vou pegar um exemplo bem clássico, um exemplo da física, um exemplo da cinemática, por exemplo. A gente tem muitas vezes o gráfico espaço-tempo, onde um objeto está se movimentando em velocidade constante. Cada instante que a gente está estudando, ele está, olha só, localizado numa posição diferente. Isso é uma função, pessoal. Função é justamente isso, é uma comunicação. A gente pega, por exemplo, nossa massa e nossa altura e faz um cálculo para descobrir o IMC, isso é uma função. A gente está estudando, por exemplo, a energia liberada para saber a intensidade de um terremoto. Isso é uma outra função também. A gente faz um lançamento oblíquo, joga esses dias aqui, descrever uma parábola, uma função do segundo grau, polinomial do segundo grau ou função quadrática. Então existem infinitas maneiras de representar dois conjuntos, tá bom? Essa ideia intuitiva, a ideia é que a relação entre o conjunto A e o conjunto B é o que define uma função. Lembrando das duas condições, né? Todos os elementos de A devem estar relacionados com o conjunto B e um único elemento de A não pode ter dois elementos de B ao mesmo tempo. Isso não pode para ser função, tá bom? Então vamos ver agora alguns exemplos de funções clássicas, algumas contextualizações e já entender como é que funciona o gráfico de uma função, tá bom? Vou dar outros conceitos para vocês, domínio, contradomínio, imagem, tudo isso a gente vai aprender nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver agora quais desses gráficos representam funções. Então, antes de entrar na parte de domínio, imagem, se eu olhar para um gráfico, como é que eu sei se representa uma função ou não? É bem simples. A gente vai ver se o gráfico fere a condição de existência de uma função, a definição, o critério básico, tá bom? Que um elemento não pode estar associado a dois elementos do contradomínio, né? O conjunto de partida, um elemento do conjunto A, no caso da gente, a gente vai trabalhar sempre com o eixo X,
um elemento do eixo x não pode estar relacionado a dois elementos do eixo y ao mesmo tempo. Então uma dica super fácil para usar é a gente traça retas verticais. É preciso que corte o gráfico num único ponto. Se você traçar uma reta vertical aqui, por exemplo, olha o que acontece. Esse mesmo valor de x, vou chamar aqui um valor A, está tocando o gráfico em 3 pontos. Significa que ele estaria se comunicando ao mesmo tempo com 3 elementos do conjunto B. Isso fere completamente o conceito de função. Se você fizer isso aqui em qualquer lugar desse gráfico rosa, isso nunca vai acontecer. Essa reta, a gente não precisa nem falar, é provavelmente uma das funções mais famosas, né? Uma função afim. Qualquer reta vertical que você traçar vai cortar num único ponto. Aqui é outra função extremamente conhecida, uma parábola. Qualquer reta vertical que você traçar vai cortar sempre num único ponto. Então, desses 4 gráficos, o que não representa função é o terceiro. Quais representam funções? O primeiro, o segundo e o quarto. E esse aqui está incorreto. Ok? Vamos entender agora o que é o domínio da função e o que é a imagem da função. Então eu vou esclarecer bem o conceito de domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Vamos entender isso agora no gráfico e nas expressões da função. Vamos lá. Agora a gente vai entender o conceito de domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Então, primeira coisa, o que é o domínio da função? Primeiro detalhe é, o domínio é o conjunto dos valores de x que estão, digamos assim, autorizados a participarem da festa, digamos. Os valores de x que podem participar da função. Às vezes o domínio é fornecido para a gente, às vezes a gente precisa encontrar. Algumas vezes a questão pergunta isso. Então, o domínio da função, nesse caso, é o conjunto A, que é o conjunto de partida. A gente lê essa função assim. F é uma função de A em B. Para cada x está associado um valor y, determinado por essa lei de formação x² mais 1. Então, vamos lá. O conjunto A é o conjunto dos valores de x que podem ser substituídos aqui na lei de formação. É o conjunto dos valores de x que podem ser usados para o cálculo. Nesse caso, esse aqui é o domínio, é o conjunto de partida. Domínio é o conjunto A. Vou colocar aqui, domínio. Esse conjunto A, ele vai ser substituído na função e existem várias possibilidades de resultados, que é o conjunto B, é chamado conjunto de chegada, é o contradomínio. Esse primeiro é o domínio, o segundo é o que a gente chama de contradomínio. Então vamos colocar aqui, contradomínio. Normal, os cachorros às vezes se agitam. Com a matemática talvez, não sei. Agora, vamos lá fazer o seguinte. Eu falei que x eram os elementos que poderiam ser colocados na função. Vou substituir aqui 0 no lugar de x, então y vai ficar 0² mais 1, que dá 1. Quer dizer que o elemento 0 está relacionado com 1. Quando x for 1, põe aqui 1² mais 1 vai dar 2. X está ligado por 2. X igual a 2, 2² mais 1, 5. Esse 2 está ligado por 5. 3, 3², 9. Mais 1, 10. Então aqui foi ligado por 10. Perceberam que o contradomínio não foi totalmente utilizado? Alguns elementos sobraram e outros foram escolhidos como, digamos, as duplas, os pares ordenados aí dos elementos do domínio. Esse conjuntinho aqui, que na verdade é um subconjunto do contradomínio, esse aqui recebe o nome especial de imagem da função. Então, o que é a imagem? É o conjunto de todos os resultados obtidos quando a gente substitui os valores de x. Então, essa região aqui é o que a gente chama de
imagem. A imagem dessa função, imagem de f, ela é o conjunto 1, 2, 5 e 10. Note um detalhe, a imagem ela está contida no contradomínio, é um subconjunto. Então, observação, a imagem está contida no contradomínio da função, aqui ó, contradomínio. Então essa é a ideia básica entre domínio, contradomínio e imagem. Eu dei um exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Agora a gente vai ver como reconhecer uma coisa de cada vez, tá? Agora a gente vai aprender a reconhecer o domínio da função no gráfico. Eu vou dar vários exemplos para a gente nunca mais se confundir. Você não vai ter dificuldade nenhuma em identificar o domínio da função no gráfico, tá bom? Lembrando só uma coisa, o material em PDF dessa aula está no link da descrição do vídeo, tá? Pode baixar, de preferência imprime o material e tem coisas para completar de teoria e de exercícios, tá bom? Vamos ver como é que funciona o gráfico de uma função para a gente reconhecer e identificar o domínio de cada uma delas. Vamos ver vários exemplos, vamos lá. Vamos ver como é que a gente acha o domínio da função a partir do gráfico. Aqui a gente tem 6 exemplos para poder dominar de uma vez essa técnica, tá bom? Lembrando que o domínio da função é a região do eixo x, é o conjunto dos valores de x que estão participando da função, aquilo que eu estava comentando, né? Eu coloquei 6 exemplos aqui, porque esses 6 exemplos já vão ajudar para qualquer figura que você encontrar na vida. Olhou uma função, já sei qual é o domínio. Essas ideias aqui vão ajudar bastante a dominar isso, tá? Bom, exemplo número 1. A gente tem uma função, é um pouquinho limitada, ela começa aqui e termina aqui, ela é bem pequenininha, mas dá pra gente perceber claramente qual é o domínio da função. Basta olhar a região do eixo x que está subentendida ao gráfico. É como se esse gráfico fizesse uma sombra no eixo x e ele pegasse essa região aqui, ó. Essa região é o domínio da função, tá bom? Já já a gente vai ver como é que acha a imagem no gráfico. Primeiro o domínio de todas, vou determinar o domínio de todas as funções. Então a primeira função aqui, o domínio é esse intervalo de 1 até 6. Então vou escrever aqui, domínio da função é o intervalo fechado de 1 a 6. Agora a segunda é uma reta, né? Essa aqui é muito famosa. Uma dica, quando não aparecem números limitando os extremos, subentende-se que o gráfico continua crescendo naquela mesma direção, tá bom? Então eu coloquei aqui um desenho de uma reta, deixa eu colocar um pouquinho aqui, significa que ela continua lá para o infinito e lá para o infinito, ou seja, ela vai lá para cima e lá para baixo infinitamente. Ou seja, se você for observar no eixo x, toda essa região aqui vai ser ocupada pela reta. Então o domínio dessa função no eixo x está subentendendo toda essa região. O domínio é reais. Vou colocar aqui de novo. Domínio da função reais. Aqui na terceira apresenta uma certa limitação. Coloquei de propósito uma situação um pouco mais atípica, onde existe uma reta aqui na horizontal e uma reta na vertical, onde esse meu gráfico ele está limitado. Essa reta onde a curva vai se aproximando, mas não consegue encostar, chama-se assíntota, tá bom? Ela é muito importante no estudo das funções, no estudo de funções contínuas, cálculo diferencial e bastante coisa. Mas por enquanto eu vou apenas citar a existência dessa reta, chama-se assíntota. O gráfico da função ele não consegue ultrapassar essa reta vertical, nem toca, na verdade, ele se aproxima, mas não encosta. Ela vai para a direita, lá para o infinito, para a direita, e aqui ela vai lá para cima, mas não encosta. Quer dizer, o domínio da função é tudo que está à direita dessa reta x igual a 2. Não tem nada antes, apenas depois. Nem encostar, ela encosta. Então,
quer dizer que o elemento 2 não faz parte do domínio, é para x maior do que 2. A gente coloca às vezes até uma bolinha aberta para representar isso. Eu vou fazer um pouco diferente nesse caso, eu vou representar o domínio de 3 jeitos diferentes, para quem não está acostumado a entender como funciona. Primeiro jeito, domínio da função x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Primeira forma é essa. Segunda forma, na linguagem do intervalo, domínio da função aberto em 2 até mais infinito. Uma pergunta que sempre me fazem, por que fica o colchete aberto no infinito? O infinito vai ficar sempre aberto, porque você não chega no valor infinito, então não pode ser fechado. Fechado é quando a gente chega no 10, no 20, no 2, no 4, mas no infinito, sempre aberto. E a outra representação, eu vou fazer aqui uma reta real, deixa eu fazer de azul. Colocar o 0 aqui como referência. E aí nós temos aberto em 2 até o infinito. Então seriam 3 maneiras para exemplificar o domínio. Qualquer linguagem que você quiser usar aí, tá ótimo. Essa situação aqui, eu coloquei de propósito já uma função que vai ser fruto de estudo da gente também. É uma função trigonométrica, depois a gente vai aprender que essa função aqui é uma função seno, que ela é uma função ímpar e tal, mas isso é um papo para outra aula. Aqui eu quero apenas focar no domínio. Essa função ela continua, ela é periódica, ela vai se repetindo, ela ocupa no eixo x toda a sua extensão. Novamente, como esse caso aqui, o domínio dessa função aqui é reais. Outra função aqui, a gente sabe que esse gráfico é de uma parábola. Depois a gente vai estudar função quadrática na sua aula específica. Mas aqui eu estou focando apenas no domínio. Essa parábola ela vai aumentando, 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 aumentando. E ela vai ocupar todo o eixo x, tá bom? Existem diversas situações onde a gente tem a lei de formação com uma função quadrática. É muito comum contextualizar. Então, vai abrindo, 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 abrindo. Então, o domínio aqui também é reais. Aqui eu coloquei uma função que é super importante, não é muito adorada pelos estudantes de um modo geral, mas é o gráfico de uma função logarítmica, né? Só por curiosidade, eu coloquei o gráfico de um logaritmo para mostrar que ele vai crescendo bem devagarzinho aqui, bem devagar, começa rápido, depois ele cresce bem devagar e vai lá para o infinito. Então, primeiro domínio, intervalo dos valores de x. O x aqui é sempre maior que 0 e vai lá para o infinito, não para nunca. Então, o domínio dessa função, só o lado direito do eixo x nem toca no 0, tá? Então, seria x, vou escrever de 2 jeitos aqui, deixa eu colocar de preto. Domínio da função x pertence aos reais, tal que x é maior do que 0. Eu prefiro esse segundo aqui, é mais rápido, todos os reais positivos, é compacto. Reais não negativos aqui, sem o 0, então reais positivos. Tá aí, pessoal, o domínio de todas essas funções. Agora, para a gente completar, vamos aprender a achar a imagem de uma função no gráfico, que é basicamente a mesma coisa. Então, se você consegue enxergar o domínio, você consegue enxergar a imagem, não tem problema nenhum. Qual é a diferença? O domínio é no eixo x, a imagem é no eixo y, a região do eixo y que está sendo tocada pelo gráfico. Assim, aqui a projeção no eixo y da região do gráfico, como se o gráfico fizesse uma sombra no eixo y, só a parte do eixo y que o gráfico pega, entre aspas, tá certo? Então vamos lá. Por exemplo, essa aqui, número 4, você vê que o gráfico não sobe mais do que 1, nem desce menos que menos 1, então ele fica ali limitado, né? Então a imagem é um pouquinho menor. Aqui, por exemplo, a imagem, vamos fazer bem na ordem, a imagem dessa função é a região do eixo y ocupada pelo gráfico. Então a imagem dessa região aqui. Apenas um intervalo, nesse caso é de 2 até 8. Então, a imagem da função vai de 2 a 8. Nesse segundo caso,
também é uma ideia bem simples, o gráfico sobe, 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 vai lá para o infinito, lá em cima, e desce, 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 ele pega a região negativa do y, tem todos os valores positivos, tem todos os valores negativos, tem o y é igual a zero, que é quando toca nesse eixo aqui, o y vale zero, lembrando que isso é chamado de zero da função, é o valor de x que zera toda a função. Mas falando de imagem, essa função ela pega toda a extensão do eixo y, tanto para cima quanto para baixo. A imagem dessa função também é formada pelos reais. Aqui, muito parecida a ideia do limite aqui, né? A gente tem uma assíntota. A imagem dessa função é tudo que está acima dessa reta, y igual a 2, tem uma reta aqui passando pelo 2, a imagem dela é só o que está acima da reta. No caso do domínio era o que estava à direita da reta, a imagem é acima da reta. Então a imagem da função vai ser aberto em 2 até mais infinito. No caso do número 4, eu falei no início aqui da explicação de imagem, é uma função limitada, ela nem passa do 1, nem passa, nem desce abaixo do menos 1, ela fica nesse intervalo aqui. A imagem é um conjuntinho fechado que vai de menos 1 até 1. Nesse caso aqui, da nossa função, eu coloquei de propósito porque a gente vai se deparar bastante com funções quadráticas e entender como é o processo disso aqui. A imagem dessa função, ela é no máximo 4. No máximo 4. Uma dica, né? O y do vértice é o limite da imagem, pode ser inferior ou superior, depende de como está a parábola. Mas o valor máximo, deixa eu pegar aqui, dessa imagem é 4, quer dizer, tudo que for de 4 para baixo vai ser imagem da função. Todos os valores reais menores ou iguais a 4. Não existe nenhum valor da imagem aqui para essa função acima do 4. Vou escrever de outro jeitinho na linguagem do intervalo também. Vamos lá colocar aqui de laranja. Imagem da função y pertence aos reais, tal que y é maior, é menor ou igual a 4. Na linguagem do intervalo seria assim, a imagem é igual de menos infinito até 4, fechado. Lembrando que o 4 pertence à imagem, aqui o 2 não pertencia, por isso que ficou aberto, e aqui por isso que ficou fechado. Bolinha fechada é o igual, menor igual, maior igual, bolinha fechada. Se for só maior ou menor, bolinha aberta. No caso da última função, também não é difícil de perceber a imagem. O gráfico aqui ele vai lá para baixo, pega todos os valores negativos de y e sobe, sobe, sobe. Ele sobe devagar, mas sobe. Vai subindo, 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 vai lá para o infinito. Então, pega todos os valores positivos de y, todos os valores negativos de y, inclusive o y igual a zero, que é esse pontinho aqui. Então, a imagem dessa função, ela também é dada pelos reais. Então foi uma boa ilustração aí, com vários exemplos bem diferentes, para que você possa entender onde está o domínio no gráfico e onde está a imagem no gráfico. A gente vai fazer alguns exercícios para encontrar domínio da função a partir de expressões. A gente vai ter a lei de formação e vai encontrar o domínio da função a partir dessas expressões. Vamos subindo o nível aos pouquinhos, questões mais fáceis, médias, até algumas mais difíceis, tá bom? Vamos agora se ligar nos exercícios sobre domínio, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos começar agora a fazer alguns exercícios sobre o domínio da função. Eu coloquei aqui 6 exemplos para a gente encontrar o domínio da função. Esses são exemplos mais básicos. Nós vamos fazer esses mais básicos, vamos fazer um intermediário e vamos fazer um mais avançado, tá bom? Vamos começar com o básico, que a gente está começando, a gente está aprendendo, tem que começar com questões de nível mais básico, nível mais simples. Então vamos lá. Encontrar o domínio da função, como eu tenho dito durante essa aula, é encontrar os valores de x que podem participar da função. É aquilo que eu estou dizendo, quem é que vai ter o ingresso para entrar na festa? Então, o que é proibido aqui? A gente tem que procurar sempre isso, essa é a dica. É procurar
o que não pode acontecer, encontrar as fragilidades da função, encontrar o que a função tem de frágil, tem de deficiência. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fração. Qual é a fragilidade de uma fração? O que é que a fração tem de frágil, de deficiente? O que é que a gente procura numa fração e não pode acontecer de jeito nenhum? O denominador não pode ser zero. Então, isso é chave, isso é fundamental. Então, para a gente encontrar o domínio, a gente vai direto nesse ponto. O denominador não pode ser zero. Então, vamos lá. O denominador é x² menos 1. Isso tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Aí você vai resolver isso aqui. Temos x² diferente de 1. E aí, consequentemente, x diferente de mais ou menos 1, que é a raiz quadrada, tira a raiz quadrada dos dois lados e aí fica x diferente de mais ou menos 1, tá bom? Então o domínio pode tudo, só não pode 1 ou menos 1. Como é que eu escrevo isso? Domínio da função, todos os reais, com exceção desses dois caras aqui, com exceção desses dois elementos, menos 1 e 1. Então, um jeito prático de escrever o domínio seria esse. Vamos para a segunda. Procurar, como eu falei, as fragilidades da função. Nesse caso aqui é uma raiz quadrada. O que é que não pode acontecer com a raiz quadrada? De jeito nenhum. A raiz quadrada não pode... O que está dentro da raiz quadrada, que a gente chama de radicando, não pode ser negativo. Portanto... Tá? O contrário de negativo não quer dizer positivo, tá, gente? Não pode ser negativo, então pode ser maior ou igual a zero, tá? Não esquece disso. Então, o que está dentro da raiz, só o que está aqui dentro, tem que ser 2x menos 4. Tem que ser maior ou igual a zero. E aí a gente resolve essa desigualdade. A gente fica com 2x maior ou igual a 4, x maior ou igual a 2. Então, encontramos a condição de existência da função, popularmente conhecida como domínio. Eu vou escrever os domínios de várias maneiras para você ir se acostumando com a notação. Aqui eu escrevi o conjunto tirando outros dois. Aqui eu vou escrever assim: domínio da função, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Esse é um jeito bem fácil de escrever e bem prático. Então está aqui o domínio dessa função. Vamos para outra fração. De novo, o que não pode acontecer com a fração? Não pode ter o denominador nulo. O denominador não pode ser zero. Então vamos lá. X mais 3 precisa ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de menos 3. Vou colocar domínio da função. Todos os reais, com exceção desse conjunto formado pelo elemento menos 3. Então está aqui o que a gente chama de domínio da função. Mais uma, aqui, uma fração, agora é uma coisa que misturou os dois conceitos, né? Tem uma fração e no denominador da fração tem uma raiz quadrada. Então, duas coisas, o denominador não pode ser zero e o que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Aí agora tem um detalhe, o que está aqui dentro tem que ser necessariamente, agora sim, estritamente positivo. E o maior ou igual? Aqui eu usei maior ou igual porque isso aqui estava no numerador, é isso sobre 1. Aqui está no denominador, então não pode ser igual, apenas maior que zero. Então um cuidado extra aqui, menos x maior que menos 5. Aí a gente faz algumas operações para facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, por exemplo, aqui a gente multiplica por menos 1 e não esquecer que quando multiplica por menos 1, o sentido da desigualdade ele é invertido. Então, se é maior, fica menor que 5. Agora eu vou escrever com a outra notação de intervalos. Menor que 5, então vem de menos infinito, lembrando que no infinito é sempre aberto, até o menos 5 aberto também. Eu expliquei que essa historinha de aberta porque não tem o igual, tá? Então tá feito aqui também.
Lembrando que se a gente quiser representar, vou fazer isso, eu vou representar aqui numa reta real. Aqui está o 0, só para servir de referência, e o menos 5 estaria por aqui. Então, deixa eu colocar aqui, bolinha aberta, no menos 5, e tudo que é menor do que menos 5. Então, destacar bem aqui. É essa parte do intervalo, tá bom? Quinto exemplo, esse aqui eu coloquei de propósito, é mais simples, porque f de x igual a 2x mais 1. Aí você pensa, quais são os problemas dessa função? Quais são as fragilidades? Quais são as deficiências? Nenhuma. X pode ser qualquer coisa, não importa o valor de x, sempre vai ter um resultado. Então aqui uma função, inclusive uma função afim, bonitinha, bem clássica, não tem restrição. E aí, o domínio? Todos os reais. Nesse caso aqui, o domínio da função, todos os reais. Não importa o valor de x, vai ter um resultado. Algumas pessoas podem querer escrever dessa maneira, também existe, de menos infinito a mais infinito. Eu acho um pouco perda de tempo, né? É um trabalho a mais. Pessoalmente não gosto muito de usar de menos infinito a mais infinito. Por que você não coloca simplesmente reais? É muito mais fácil. Eu dou preferência a essa notação. E para finalizar esse exercício, a letra F, que também é uma pegadinha aqui, está dentro da raiz. Aí o cara pensa, então não pode ser negativo. Pode, porque o índice da raiz é ímpar. Então não esquece, uma raiz com índice par, quadrada, ou raiz quarta, dentro da raiz no radicando, não pode ser negativo. Mas se o índice for ímpar, raiz cúbica, raiz quinta, não tem problema, pode ser positivo ou negativo, portanto, e zero também. Portanto, o que está aqui dentro é livre, pode ser qualquer coisa, tá? Não tem problema. Aqui a gente tinha uma restrição, porque a raiz é quadrada, não pode ser negativo. O índice aqui é ímpar, então pode ser qualquer coisa, ou seja, o domínio dessa função também é formado pelos reais. Ainda não acabou, temos mais 2 problemas para resolver sobre domínio da função também, tá bom? Então se liga agora no próximo problema, que vai ser, esse foi o 3, vai ser o número 4, um nível um pouquinho maior, e depois a gente vai terminar com um nível um pouquinho mais avançado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Então vamos fazer a questão número 4, falei que era um nível um pouquinho acima do que a questão 3, tá bom? De novo, a pergunta é, encontre o domínio da função. Apesar de eu falar que o nível é um pouquinho maior, a essência é sempre a mesma, o raciocínio é sempre o mesmo. Procurar as fragilidades da função, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Primeira parte, vamos analisar o denominador dessa função, né? Essa fração aqui. Então, o que está aqui dentro não pode ser negativo e pelo fato de estar no denominador não pode ser zero. Portanto, essa expressão aqui dentro da raiz, 2 elevado a x menos 4, precisa ser estritamente positiva, maior que zero. Vamos resolver isso. 2 elevado a x maior que 4, 2 elevado a x maior que 2 ao quadrado, e aí eu concluo que x é maior do que 2. Já acabou? Não. Isso é a primeira parte da função. Lembre-se que o valor de x deve ser substituído em toda a função. Então eu preciso de uma condição que satisfaça simultaneamente a todas as expressões da função. Então eu preciso analisar esse primeiro caso. Agora eu vou analisar a segunda fração. Depois eu faço a interseção dos intervalos, tá bom? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. Então vamos lá. Essa segunda parte, eu vou colocar aqui, a segunda parte é bem parecida. O denominador também não pode ser negativo ou zero. Portanto, precisa ser estritamente positivo. Então, vamos lá. Menos 6x maior que menos 18. Eu vou repetir a operação que eu fiz na outra questão.
multiplicar por menos 1. Não esquecer que o sentido da desigualdade troca. Então fica 6x menor que 18. E aí x menor que 3. Então agora eu vou fazer simultaneamente os intervalos. Vou fazer bem simplesinho para ficar acessível e tranquilo para todo mundo. Então bora lá. Primeiro intervalo é esse aqui, ó. Aqui está o 0. Aqui está o 2. Então 2, a bolinha vai ficar aberta de novo, porque não é igual, não é maior ou igual, é só maior. Então o intervalo do 2 vai ser esse aqui. Maior que 2. Agora o segundo, aqui a gente tem o 3 e o x precisa ser menor que 3. Então vamos lá. O que é que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer a interseção dos intervalos, ou seja, aqui ó, o que faz parte dos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, simultaneamente, é essa região aqui. Ao mesmo tempo, maior que 2 e menor que 3. Então, vamos lá. O domínio da função é o intervalo de 2 a 3 aberto nos dois extremos. Então, tá aqui os dois intervalos. Se quiser escrever na linguagem do conjunto por compreensão, x pertence aos reais, tá ok, x está entre 2 e 3. Então é outra maneira de escrever, como eu falei, o mesmo conjunto. Então esse aqui a gente precisa analisar as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Agora vamos fazer uma com nível um pouco acima. Agora vem uma um pouco mais difícil para a gente aprender algo com a base mais forte e com um nível mais avançado para enfrentar qualquer questão que possa pedir essas coisas de domínio, tá bom? A questão agora é número 5. Vamos lá, que agora é um pouquinho mais puxado. Vamos nessa. Pessoal, não precisa se assustar com essa função. Na verdade, se você tem o interesse em se aprofundar um pouco mais, aprender algumas coisas mais avançadas, fazer questões de vestibulares de altíssima performance, essa questão é uma ótima pedida. Agora, lembrando que a essência é a mesma, tá bom? Se você quer fazer vestibulares com um nível de matemática um pouco mais intermediário, um pouco mais básico, esse problema está muito acima. Mas se você procura se aprofundar, isso é super importante, tá? Não deixa de assistir o vídeo até o final, porque depois dessa questão tem uma informação super importante sobre situação, problema e gráficos. Super importante para quem vai fazer Enem e vestibulares que exigem questões bem contextualizadas. Então, vamos ver primeiro esse problema para depois a gente passar para essa parte, tá bom? Isso aqui é um logaritmo neperiano. E a condição, deixa eu colocar uma observação aqui. Você tem uma função y é igual a ln de x. A condição de existência é que o x seja necessariamente, estritamente positivo. Então, essa estrutura aqui, bem bonitinha, né? Ela tem que ser necessariamente positiva. Então, na verdade, eu vou resolver uma desigualdade, tá? Só ajeitar aqui, eu acho que eu troquei na hora de escrever. É menos 2x ao quadrado mais 3x, para não confundir. Então, assim, essa estrutura aqui, raiz de π x quadrado menos 1 mais π quadrado x mais π sobre menos 2x quadrado mais 3πx tem que ser maior que zero. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar as duas estruturas separadamente e depois eu faço uma interseção dos intervalos para descobrir quando é que ela é positiva, tá? Então primeiro aqui embaixo, vou começar com essa de baixo, eu vou chamar de A, é uma função A de x, pronto.
menos 2x² mais 3πx. Então isso é uma função quadrática, menos 2x² é uma parábola para baixo. Vamos encontrar as raízes para poder a gente estudar o sinal. Então primeiro igualando a zero para a gente achar as raízes. A gente coloca x em evidência e fica 2x menos 2x mais 3π igual a zero. E aí um produto está dando zero. Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então daqui eu tiro x igual a zero. E do segundo, igualando isso aqui a zero, eu tenho x igual a 3π sobre 2. Então eu já tenho as minhas duas raízes. Vou fazer um rápido estudo do sinal. Aqui dá uma resumida rápida. Há uma parábola para baixo. Bom, como está no denominador, toda bolinha vai ser aberta. Não tem bolinha fechada porque não pode ser igual a zero de jeito nenhum. Portanto, primeiro 0 e 3π sobre 2. Lembrando que aqui no meio é positivo, antes é negativo, depois aqui é negativo. Fiz o estudo do sinal dessa aqui de baixo, como eu falei, era mais fácil. Apesar de ter π, uns valores assim que a gente não está muito acostumado, mas uma função quadrática como qualquer outra. Do mesmo jeito que essa estrutura daqui, ela também é uma equação do segundo grau como qualquer outra, né? É uma expressão, uma função do segundo grau. Então vamos estudar o que aqui dentro tem que ser obrigatoriamente maior que zero. Então vai ser a segunda parte. Vou chamar um b de x. Vai ser π x² menos 1 mais π² x mais π. Vamos encontrar as raízes. Para a gente encontrar as raízes, na equação de segundo grau, como essa aqui está completa, eu vou usar a nossa fórmula conhecida, fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos calcular o delta. b² vai ficar 1 mais π² ao quadrado menos 4a vezes c. Então, aqui é um produto notável. 1 mais 2π² mais π² menos 4π². Isso vai dar π elevado a 4 menos 2π mais 1. E a gente deu sorte aí do nosso delta dar um quadrado perfeito. Isso é π² menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, novamente, quem gosta de matemática, quem tem uma base um pouco mais forte, né, tem um conhecimento um pouco maior, tenta fazer esse problema sozinho primeiro. Quem tem mais dificuldade, assiste, tenta entender cada parte que eu estou falando, pausa o vídeo, volta ao vídeo. É importante tentar se esforçar para poder evoluir. Então eu faço questão de colocar questões de vários níveis. Vocês viram que os problemas que eu fiz no 3, 4 e 5 eram muito abaixo desse nível. Então eu queria trazer algo de um conhecimento um pouco mais elevado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Calculando as raízes, x é menos b, então fica 1 mais π² mais ou menos raiz quadrada de delta. Então vai ficar π² menos 1, né? A raiz quadrada vai sumir, sobre 2a, o a é π, então sobre 2π. E aí eu vou encontrar os dois valores de x. Aqui a gente pode fazer um pouco mais rápido. 1 mais π² mais π² menos 1. Corta 1 com menos 1, sobra 2π² sobre 2π. Cancela, vai ficar π. Agora, a raiz negativa. 1 menos π² menos π² e o menos vai cortar aqui, vai ficar mais. Então, 1 mais π² menos π² mais 1. Corta o π², fica 2 sobre 2π, simplificando, 1 sobre π. Então, na verdade, eu faço de propósito, assim, falar um pouquinho de cabeça para poder você ser forçado a escrever essas coisas, tá bom? É importante assistir a aula com caneta, lápis na mão, papel, para poder ir completando o material, fazendo as questões, que é super importante. Então, cheguei às duas raízes.
vou fazer um estudo do sinal igual eu fiz aqui e depois eu faço a interseção dos intervalos e a gente fecha o problema. Bom, rapidamente aqui, essa parábola, diferentemente dessa daqui, não está para baixo, ela está para cima, porque o A é positivo, então é algo assim. A bolinha também é aberta, nesse caso não por causa do denominador, mas porque isso aqui precisa ser maior que zero e não maior ou igual. Então, π e 1 sobre π. Π e 1 sobre π. Negativo, positivo e positivo. Então, para finalizar, eu vou fazer a interseção desse intervalo aqui com esse intervalo aqui. Lembrando que o meu objetivo é que a interseção dos dois seja positiva, tá? Então, eu vou focar no sinal de mais. Vou apagar aqui, mas vamos lembrar que tem que ser positivo no final. Então, vamos lá. Vou fazer a tabelinha e a finalização. Colocar o zero aqui. Como tudo que a gente encontrou foi positivo, vou botar o zero mais para cá. Zero. O outro foi 3π sobre 2. Vou colocar aqui no final. 3π sobre 2. Π é um pouquinho antes. E 1 sobre π ainda é positivo, também é por aqui. Então, fazer nossa organização. Usando aqui os efeitos especiais. Então, 0, 1 sobre π, π, 3π sobre 2. Então vamos colocar o sinalzinho de mais, de menos, onde está? Então, na primeira, entre 0 e 3π sobre 2, deixa eu ajeitar, 3π sobre 2 é positivo, então eu vou jogar um mais aqui, um mais aqui, um mais aqui. Antes de 0, negativo, depois de 3π sobre 2, negativo. Agora eu vou fazer o joguinho de sinal da segunda aqui. Aqui no meio ficou entre esses dois negativo, depois é positivo, depois é positivo. Ó, positivo, positivo, no meio negativo. Agora a gente faz o joguinho de sinal. Mais com menos, menos, mais com mais com menos, mais com mais, menos com mais, menos. O que me interessa é, como eu falei, a região positiva. Então eu vou destacar aqui de rosa, onde é que está positivo. Primeiro intervalo, segundo intervalo. Pronto. Então a gente fica com x pertence aos reais, onde x está entre 0 e 1 sobre π, ou x está entre π e 3π sobre 2. Pessoalmente, eu acho que essa solução ficaria mais elegante escrevendo assim: aberto um 0, 1 sobre π, união com π, 3π sobre 2. Fica mais bonito escrever dessa forma. Fica mais legal. Mas está feita aí uma questão, um nível mais avançado. Eu sei que é mais puxado, claro, exige um pouco mais, mas a gente precisa se esforçar para poder crescer na matemática, tá bom? Então, fica ligado. Agora eu vou explicar o que eu tinha dito no início dessa questão. A gente vai ver situação-problema, super importante para vestibulares contextualizados. Então quem quer fazer Enem, por exemplo, e outros vestibulares bem contextualizados, se liga nisso que eu vou dizer agora, depois dessa questão, tá bom? Se liga aí que é muito importante. Bom, pessoal, vamos ver uma parte bem especial agora, que é uma interpretação de uma situação-problema para a gente construir o gráfico, tá bom? Isso é uma coisa bem importante e que cai em diversos vestibulares. Você analisar uma situação e ver qual é o comportamento do gráfico relacionando duas grandezas. Então vamos lá. Aqui eu coloquei 3 situações bem semelhantes, onde tem uma torneira alimentando um recipiente cilíndrico, um recipiente cônico e um recipiente misto,
dois troncos de cone com cilindro no meio. E em todos eles, a gente quer descobrir como é o gráfico da altura em função do tempo. Com o passar do tempo, qual é a altura do líquido, tá? O líquido que vai subindo aqui com o passar do tempo, como é o comportamento dessa altura, tá? Então vou começar com a situação mais simples, que é um cilindro. Imagina que essa torneira está a uma taxa constante, então ela está despejando a mesma quantidade de água, não altera nunca. Então o que acontece? Se ela está a uma taxa constante, como o cilindro ele é completamente uniforme ao longo da sua altura, diferentemente do cone, então o que acontece é que essa altura ela sobe de maneira uniforme. O crescimento da altura é uniforme. A taxa de variação da altura ela é uniforme. Como seria o gráfico de duas grandezas que são diretamente proporcionais? A altura sobe na mesma proporção do tempo. Então, por exemplo, 1 minuto está numa altura, 2 minutos está o dobro da altura, 3 minutos está o triplo da altura. Então, o crescimento é diretamente proporcional. Portanto, o gráfico da altura em função do tempo é uma reta, tá bom? Então não esquece, gráfico da altura do cilindro em função do tempo é uma reta crescente, partindo da origem, porque a gente admite que o recipiente está vazio. Agora vamos entender o cone. O cone tem uma situação um pouco diferente. Esse cone está invertido, então quando a água começa a cair aqui dentro, essa parte tem pouquíssimo volume. Então vamos interpretar assim, é muito fácil de subir a altura porque tem pouco volume, rapidinho o nível da água sobe. Então no início da situação a altura sobe mais rápido, depois vai ficando bem maior aqui, a boca do cone vai crescendo, então tem muito mais volume de água. Para poder a altura subir demora um pouco mais, portanto vai mais devagar. Quando vai aumentando a altura, ela cresce, mas cresce mais devagar. No início ela cresce rápido, porque tem pouco volume, rapidinho isso aqui sobe. Por exemplo, às vezes a gente pode encher uma garrafa, imaginando o gargalo da garrafa fininho, vai subindo, subindo a altura, quando chega no gargalo que é fininho, que tem pouco volume, a água rapidinho, blup, ela já sobe muito rápido o volume, a altura, o nível da água sobe rápido, porque é mais apertado. Então aqui sobe bem rápido o nível da água e depois vai ficando mais lento, porque tem muito volume para preencher. Então o gráfico ficaria assim, sobe rápido, depois começa a desacelerar, desacelerar e continua a subir bem devagarzinho. Claro que eu estou fazendo um esboço, né? A subida é mais ou menos assim, sobe rápido, depois continua, tá bom? E na terceira situação é uma coisa mista. Então a água cai lá embaixo, depois continua. Então vamos pensar aqui. Aqui embaixo está ao contrário dessa situação cônica, né? Tem muito volume aqui embaixo, ó. Tem muita coisa para preencher. Então para poder a altura subir demora um pouco. Então ela sobe devagarzinho. Como está afunilando aqui, então é natural que tenha menos volume na subida. Então ela começa a subir devagar, depois ela começa a acelerar. Então a gente poderia fazer um gráfico assim. Sobe devagar, depois começa a acelerar. Chegou aqui, então quando ela preencher tudo isso, ela vai ter que preencher essa parte que é cilíndrica. E aí a gente vem para a primeira situação, crescimento constante. E aí fica uma reta. Depois ela faz esse mesmo processo, só que de maneira inversa. Tem pouco volume aqui, pouco volume, então vai crescendo mais rápido, depois vai aumentando a boca do cone e aí ele cresce mais devagar, então faz um processo parecido com esse. Então depois ele faz isso, aí agora pouco volume, cresce rápido, depois fica mais lento. Então basicamente essa mesma figura aqui, só que rebatida. Eu fiz um esboço mais ou menos aí de uma situação, um problema. Isso aqui é super importante porque cai em vestibulares, tá bom? Fica ligado nesse tipo de ideia, beleza? Gente, terminamos essa aula, foi um pouco longa, mas tem muito conceito importante, tá bom? Essa foi a aula 1 de função, vamos depois para a parte 2, tá bom? Até a próxima!